convido para ler no Evangelho de João, capítulo 14. João 14, versículo 6. João 14, 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Agora, no Velho Testamento, no livro do Salmo, Salmo capítulo 81. Salmo 81. E versículo 13. Aqui temos o Senhor falando para a nação de Israel, mas serve muito bem para aplicarmos para os nossos dias hoje. Salmo 81 e 13 diz: Ah, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. Nós podemos dizer: Ah, se o povo ouvisse ao Senhor e andasse nos seus caminhos. Agora, em pouco mais para trás ainda, Deuteronômio, então, quase já no início da Bíblia, em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números de Deuteronômio, capítulo 32. E versículo 29. 32 e versículo 29. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 29. Aqui diz: Tomara, ou oxalá, eles fossem sábios, que isso entendessem e atentassem para o seu fim. Aqui temos uma oração de Moisés. Então podemos ver o sentimento que havia na alma de Moisés por pessoas que ele estava vendo o seu andar, o seu viver. E ele diz: Oxalá eles fossem sábios, que isso entendessem e atentassem para o seu fim. Seriam esses versículos que gostaria de ler. Eu gostaria por alguns minutos a sua atenção para o que a palavra de Deus nos diz. E esperamos que esta noite você possa compreender a sua grande necessidade, que você possa entender de que Deus tem um objetivo para com você, como para todo ser humano. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer que cada pessoa possa entender que Ele quer o melhor para a sua alma. Deus quer a bênção espiritual para você. Deus quer lhe dar a vida eterna. Por isso, Moisés, ele, na sua oração, podia lembrar de pessoas que não estavam ouvindo a voz de Deus, não estavam andando nos caminhos de Deus,
não estavam querendo obedecer a palavra de Deus. E ele podia dizer então, oxalá, se eles fossem sábios, que isso entendessem e atentassem para o seu fim. Eu falei uma oração, mas foi o Cântico de Moisés. O Cântico de Moisés, ele cantou dessa forma. Oxalá eles fossem sábios, e isso entendessem e atentassem para o seu fim. É algo que o ser humano não quer pensar no seu fim. O ser humano não quer parar para pensar no além desta vida aqui. E pessoas têm gastado os seus dias, os seus anos, nesta vida aqui, correndo de uma parte para outra, e não param para pensar no além desta vida. Não param para pensar de que são eternos, e que vão durar para sempre. E não perguntam para onde eu estou indo na eternidade. A morte chegando para mim, para onde eu vou na eternidade. Porque cada pessoa deve saber nesta vida para onde está indo na eternidade. Não é como muitos dizem, olha, Deus vai ver no fim da vida. Não. Deus, Ele quer que cada pessoa saiba nesta vida e ter certeza para onde está indo. Porque é Ele que nos dá esta certeza. Ele que nos fala para onde está indo a pessoa que morre em seus pecados. E aqueles que morrem em Cristo, salvos. Então, cada pessoa pode saber isto. Não precisa uma faculdade, não. É lendo as Escrituras, a pessoa vai descobrir. Ouvindo a mensagem do Evangelho, ele vai ficar tudo claro na sua mente, no seu coração. E como muitos que ouvem a mensagem do Evangelho descobrem, mas eu nunca pensava no fim do meu caminho. Eu nunca parava para pensar nos meus pecados. Eu nunca parava para pensar de que os meus pecados são mais graves do que eu imaginava. O caminho em que eu estou vivendo, achando de que era bom, mas ouvindo a mensagem do Evangelho, ouvindo o que Deus diz, eu descobri que eu estava perdido em meus pecados. Que bom se você pudesse descobrir isso. Sim. Que bom se você pudesse aceitar estas verdades. Então aqui nós podemos ver Moisés, guiado pelo Espírito de Deus, deixa essas palavras registradas. Oxalá, oxalá, se eles fossem sábios, e que entendessem e atentassem para o seu fim. Pessoas se preocupassem para pensar no seu fim. Porque descobrindo no fim da vida o seu fim, imagina a correria que vai dar. Se vai dar tempo para correr. Então, cada pessoa que tem ouvido a mensagem do Evangelho deve atentar para esta verdade. Mas eu não vou deixar para pensar neste assunto no fim da minha vida. E também eu não sei até quando eu vou viver. Não sei se eu vou chegar na velhice. Não sei se eu vou chegar nos 70, 80, 100 anos. Esta é a pessoa sábia. Esta é a pessoa que entende. Não, mas se Deus quer a bênção para mim, mas é eu que tenho que pensar no assunto. É eu que tenho que tratar este assunto. É eu que tenho que resolver o assunto. É isso mesmo. É você, amigo. É você mesmo. Deus, Ele já tem falado na sua palavra.
E Deus, Ele já tem feito tudo. E tem colocado à disposição de cada pessoa para descobrir. Mas será que há alguém que tem interesse em descobrir essas verdades? Será que tem alguém com interesse em saber mais sobre a sua alma? Em saber mais sobre a eternidade? Em saber mais sobre os seus pecados? E também aceitar o que Deus diz na sua palavra. Então, oxalá eles fossem sábios, e que isto entendessem e atentassem para o seu fim. Os dias em que nós vivemos, há tantas correrias, sim? Não tem tempo para pensar nesse assunto. Há tanta ocupação. Há tantas coisas para nós fazermos. Há tantas coisas para distrair os nossos olhos, o nosso coração. Há tantas coisas para ocupar o tempo. Sim. Quase não, mas não dá. Os números que tem no relógio, segundos, não podemos fazer tudo. As 24 horas. Sim, falta. Que isto? Correria. Sim, a pensar em morte. Mas eu quero ouvir sobre morte. Meus pecados. Mas meu amigo, Deus, Ele chama a atenção. Para que o homem, ele precisa parar e pensar na sua alma. Porque as coisas desta vida aqui, mesmo as correrias, um dia nós vamos deixar tudo. E vamos para a eternidade. Tem um versículo no livro de Eclesiastes que ele diz que para onde nós vamos, para onde vai o ser humano, e principalmente aquele que morre em seus pecados, lá ele diz de que neste lugar, lá não vai ter, nós não vamos estar envolvidos com o trabalho, nem a sabedoria deste mundo, não haverá nada das coisas desta vida aqui. Não. A pessoa vai deixar tudo aqui e vai para a eternidade. Sozinho. E vai entrar na eternidade. Então é bom cada pessoa parar e pensar. É bom cada pessoa tratar este assunto nesta vida. O assunto dos seus pecados. Tratar o assunto mais importante, o assunto da salvação. Por isso, convidei para ler ali no livro dos Salmos, de que nós lemos o Senhor falando. Se o meu povo tivesse ouvido e quisesse andar nos seus caminhos, eles não iam ter o prejuízo que tiveram. Eles não iam sofrer as consequências que tiveram. Se tivesse ouvido a voz do Senhor e andasse nos seus caminhos. Meu amigo, quero chamar a sua atenção esta noite para você ouvir a voz de Deus o quanto este assunto. Porque o prejuízo será grande na eternidade para aqueles que não derem ouvido para a voz de Deus, para a sua palavra, que vem falando de que se você partir desta vida sem a salvação, estará perdido para sempre no inferno, estará naquele lugar de sofrimento eterno. Por quê? Porque eu não dei ouvido. Eu não me importei com os avisos da palavra de Deus. Eu não parei para pensar no que Deus dizia na sua palavra. Que prejuízo. Que grande lamentação.
Que grande tristeza! E poderíamos falar muito sobre este lugar, o inferno. Pessoas vão estar lamentando, por que não dei ouvido? Por que eu não tirei tempo para ouvir a palavra de Deus? Por que eu não dei ouvido para a voz de Deus? Sim. Por isso que é bom cada pessoa pensar e levar a sério o assunto. Mas o Senhor tem falado comigo. É para o meu bem. Ele quer o bem espiritual da minha alma. Ele quer me dar a felicidade eterna. Ele quer me dar a salvação. Para que eu não venha perecer no inferno. Para que eu não venha entrar na condenação eterna. Será que você pode imaginar você na eternidade? Naquele lugar de tormento eterno? Esse não é o desejo de Deus. Mas, meu amigo, se você não mudar de atitude, se você não mudar de pensamentos, se você não quiser a salvação de Deus, há de cair em tormento eterno. Sim. Por causa dos seus pecados, por causa do seu caminho. Sim. Eu e você, nós herdemos uma natureza pecaminosa de Adão e Eva, nossos primeiros pais. E temos que encarar este assunto. E você que não é salvo tem que levar a sério, porque não tem um outro caminho. Não tem como nós reverter a situação. Não temos como nós voltarmos para aqueles dias lá no jardim do Éden. Falar com Adão e Eva. Não tem. Então nós temos que dar razão para Deus e dar lugar para Ele. Ele já preparou algo para nós. Sim. A salvação está disponível. O pecador não precisa perecer no inferno. Mesmo com a natureza pecaminosa, mesmo com o pecado do ser humano, ele não precisa perecer, não. Porque Deus, por meio do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, Ele preparou uma eterna salvação. Mas sabe, a salvação de Deus, o amigo tem que aceitar esse plano, conforme Deus preparou. Não é conforme eu penso, como você pensa, ou como você quer, ou como eu quero. Não. Não pode ser assim. Imagina se, para chegar no céu, cada um ia querer de uma maneira. Não, mas eu acho que é assim. Não, mas eu penso que é assim. Não, mas o outro diz, não, mas eu... Imagine. Então, cada pessoa que ouve a mensagem do Evangelho, ela tem que aceitar da maneira como Deus planejou. E como Deus quer que o pecador se encontre para receber a Cristo como Salvador. O Senhor Jesus Cristo, Ele disse, eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que bom que este versículo está na Bíblia. Que bom que o Senhor Jesus Cristo falou essas palavras. Para que ninguém fique confundido. Não, mas eu preciso de uma igreja. Não, mas eu preciso de... não. Para chegar no céu, Ele está dizendo, em poucas palavras, eu sou o caminho. Então isso está dizendo de que fora dele, fora de Cristo, o pecador não vai chegar no céu. Fora deste caminho, ninguém vai chegar no céu. Pode fazer o que quiser. Pode
se sacrificar da maneira como quer. Se não entrar por este caminho, não vai chegar no céu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, que bom se esta noite aqui, cada criança, cada jovem, cada adulto, pudesse compreender isso. É Cristo que é o caminho. É Cristo que é o Salvador. É dele que eu preciso. Eu, nos meus pecados, não vou chegar no céu. E nem da maneira como eu penso, ou como eu pensava, ou como eu quero que seja. Não. O Senhor Jesus Cristo está dizendo de que Ele é o caminho que vai levar o pecador para o céu. Mas talvez você pergunta, mas como eu posso entrar por este caminho? E como que Ele, sendo uma pessoa, é o caminho? Ele também disse: todo aquele que crê em mim tem a vida eterna. Todo aquele que crer nele entra por este caminho. Ele disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim. Mas como se dá este entrar? Como se dá este crer? Meu amigo, este assunto é um assunto espiritual. Este é um assunto espiritual que nós não podemos ver com os nossos olhos, nem tocar com as nossas mãos. Este assunto, então, é um assunto de fé. Fé. Sim. Mas se a Bíblia diz que eu tenho pecado, e os meus pecados vão me condenar, os meus pecados vão me lançar no inferno. E como eu me encontro, então eu estou perdido em meus pecados. Mas a Bíblia está me dizendo também que Cristo sobre a cruz morreu por causa dos meus pecados. Cristo sobre a cruz se entregou por causa de mim, um pecador. A Bíblia diz de que Ele levou em suas costas os meus pecados sobre o madeiro. Ele se ofereceu na cruz por causa de mim. Ele sobre a cruz preparou uma salvação para a minha alma. Para que hoje de noite eu possa, pela fé, receber Ele como Salvador da minha alma. Para que esta noite, nesta reunião, eu possa me chegar a Ele arrependido dos meus pecados, para depositar a minha fé, a minha confiança nele, para a salvação. A Bíblia diz de que eu posso ser salvo. Sim. Sim. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna. A salvação se dá quando o pobre pecador, ele reconhece os seus pecados. Quando ele se encontra mesmo arrependido dos seus pecados. Porque o pecador, quando ele descobre que vai perecer eternamente, olha este assunto. Este assunto deixa a sua alma perturbada. Deixa a sua alma triste. Mas se eu morrer hoje, eu vou entrar no inferno. Mas que notícia tão séria. Mas que notícia que me deixou, a partir deste momento, preocupado. Sim. Mas ele também descobre e ele ouve, mas tem uma salvação. Tem salvação para mim. No Filho do Eterno Deus. Sim, Ele sobre a cruz morreu por causa dos meus pecados, para que eu possa receber Ele como Salvador da minha alma. Sim, meu amigo,
Você deve pensar nesse assunto. Você deve levar a sério o assunto. Eu tenho uma alma que precisa ser salva. Sim, eu tenho uma alma de que precisa resolver o problema dos meus pecados com Deus. Sim. E você deve tratar esse assunto. Não descanse enquanto não encontre a salvação da sua alma. Não descanse enquanto não tem esta certeza da vida eterna. Porque isso é o mais importante. É mais importante do que estar numa igreja. É mais importante do que um batismo. É mais importante do que qualquer coisa desta vida. Poder andar aqui em Sombrio, eu tenho certeza de que eu estou indo para o céu. Porque um dia na minha vida, eu reconheci a gravidade dos meus pecados. E para onde eu ia se eu continuasse no meu caminho. Mas eu me servi da provisão de Deus. Da salvação que foi preparada para mim na cruz. Eu recebi a Cristo gratuitamente. Sem dinheiro, sem obras, sem sacrifício. Mas pela fé, depositei nele para a salvação. Que você tome este passo. Que você venha ser salvo nesta manhã.